considera o ex-presidente Lula inocente ou não? Como é que a senhora considera, por exemplo, a atuação de Sérgio Moro nesses casos? Queria te ouvir sobre isso. Bom, eu já estou vendo a manchete, né? Heloísa diz que Lula é culpado. É um horror isso, né? Mas eu entendo como é que a mídia trabalha, né? Na verdade, eu entendo que todos os crimes contra a administração pública, eu não vou tratar dessa história de quando a gente diz que considera alguém inocente ou alguém culpado, quem não defende a pena de morte, né? Embora alguns de nós defendamos a prisão perpétua para determinados crimes, né, ou pelo menos mecanismos que sejam estabelecidos para que as pessoas não voltem a cometer crimes tão abomináveis como a exploração infantil, o estupro de crianças, essa coisa maldita que é realmente os mecanismos de exploração de crianças, né? E aí realmente tem que ter mecanismos na lei que sejam diferenciados. Para mim, o fato de uma pessoa ser culpada não significa que ela tenha que ser ad infinito, ad eterno, impossibilitada de participar da vida em sociedade. Eu só não posso mentir para você dizendo que eu acho que ele é inocente, né? A mesma coisa também quando as instâncias jurídicas decretaram que o Collor era inocente, eu continuei dizendo que achava que ele não era. Então, isso não significa proteger o Sérgio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos em várias operações, porque ele teve uma postura inaceitável, deplorável, que é justamente a postura de tratar disso politicamente. Eu não estou a dizer que aquilo que os juízes, né, ou os políticos, eles estão no altar dos ungidos e, portanto, entre eles não há nenhuma permeabilidade da vida real. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas é totalmente diferente de você viabilizar uma conduta jurídica almejando a participação de um governo ou a participação em uma estrutura superior do Supremo Tribunal. Então, fazer isso por si só desqualifica um trabalho feito. A forma como foi tocado esse trabalho. Agora, se eu dissesse para você que acho que não é uma questão de achismo qualquer, eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula, né, embora alguns digam que ele não tem a formação superior, mas são poucas figuras nacionais que têm a inteligência, a intuição, como o ex-presidente tem, então seria impossível que, se fossem viabilizados tantos crimes contra a administração pública no governo dele, sem estar ele a capitanear o processo. Então, se fosse, né, para responder do ponto de vista simplório, se é inocente ou culpado, eu não tenho dúvida que é culpado. Eu não posso dizer que quando uma pessoa é identificada como culpada, ela tem que ficar ad infinito, ad eterno, sem ter seus direitos políticos, direitos civis, para continuar intervindo na democracia brasileira, caso alguns queiram ainda se candidatar. Nesse ponto que a senhora falou, a gente entrevistou aqui na terça-feira o Rui Falcão, que era presidente do PT, né, uma das lideranças, deputado federal, e ele reconheceu que houve casos de corrupção dentro do governo do PT, mas ele disse que o Lula não sabia, realmente. Ele disse que o Lula não sabia, que é o contrário isso do que a senhora está falando. A senhora fala que pela inteligência de Lula, pela inteligência dele e pela forma como ele conduzia, né, que ele é o mandante, é impossível ele não saber que esses casos de corrupção estavam acontecendo. Deixa eu